seguinte, o Hulk é um monstro, dentro e fora de campo. Indiscutível. Aí chegou de viagem e tal, aí temos um vídeo feito pelo grande Ricardão da Na Mídia. E aí eu achei interessante num detalhe desse vídeo aí, Thiagueira, que é o seguinte, ele me disse, Everton, vários jogadores passaram pelos torcedores, e aí passa com fone de ouvido, passa falando no telefone. Essa tática do telefone, aliás, é uma tática velha, né, gente? Precisa mudar. Sair falando no telefone e não tá falando com ninguém. Aí o cara baixa o volume ali da campainha, porque se tocar pra ninguém ver que tá tocando. Eu já fiz isso. Nossa. Meti no ouvido, no ouvido, mas aí foi numa circunstância. Com a Alê, né? Que eu não sou. Não, meteu ontem aqui no ar, que eu tava fazendo a minha música. Tava com a Alê e fiz isso com a Alê. Pra não falar com a Alê, eu meti o telefone tocou. Mas como é que você tá falando com alguém se tocou? É assim. Então é o seguinte. Aí ele me disse assim, Everton, vários jogadores passaram perninha. Porque quanto menos o cara representa, mais perna ele é, né? Tá. Isso é em geral, não é só do Atlético, isso é em geral. Os perninha, em todos os segmentos, né? Tem uns perninha, né? Sim. O cara é um bosta, mas o cara, porra, aí o cara fica grandão, rapaz. Você não podia trabalhar com o Diniz, não, hein, HG? É verdade. Aí, cara, aí os caras, os jogadores, uns não estão afim, a gente não sabe, cada um é cada um. Às vezes tá comportamento humano. cansado. É isso aí. O cara tá com problema, às vezes batendo no carro da esposa do cara. O cara Olha, puto. isso é um Aí caseirão, o cara hein? chegou, aí o cara vem e para no telefone, o outro com fone de ouvido, óculos escuros, boné e tal. Aí vem o Hulk. Aí ele falou comigo assim, Everton, o Hulk, quando ele chegou, que a porta abriu, ele já sacou o fone e já se encaminhou para o lado. Posicionar. De onde estavam os torcedores, cara, e atendeu pacientemente a todos os torcedores. Por que eu fiz esse preâmbulo para falar desse assunto? Por quê, cara? Porque o Hulk, você é um ídolo. Você é um ídolo da torcida atleticana. Você dentro de campo é um monstro, um monstro. Para de ficar brigando com a arbitragem, sabe por quê? Porque vindo pra cá, eu peguei o telefone, liguei pro Braguetinho lá em São Paulo, Braguetinho, sabe? Braguetinho, preciso do telefone do fulano, me dá aí. Braguetinho me deu, eu liguei para um árbitro que apita Libertadores, aí me identifiquei, era Guimarães, eu assisto você no jogo aberto, pô, legal, bacana. Tem uma pessoa lá que eu não gosto, falei, não precisa falar, não quero saber. Aí falei, aqui, só me informa sobre uma coisa que eu fiquei sabendo aqui. Procede que vocês têm relatório de comportamento dos jogos? Ele falou, procede. Então, quando eu vou apitar seu jogo, Thiago, se você é um cara reclamão e tal, ontem eu achei que ele recebeu pelo menos umas 3 faltas ali que foram e que o árbitro não deu. O árbitro é muito ruim. Mas você não acha que o Hulk reclama muito da arbitragem, que isso atrapalha o rendimento dele dentro de campo? Eu acho que isso, não que atrapalhe o rendimento dele dentro de campo, mas eu acho muito chato a forma como ele se dirige em alguns momentos ao árbitro. Eu acho que tem que ter respeito, tem que ser uma relação de respeito mútuo, do árbitro com o jogador. Em alguns momentos eu acho que ele exagera e extrapola um pouco essa situação. É claro, tem árbitros que também exageram, extrapolam. Aconteceu com o Daronco e com o Hulk. O Daronco exagerou com o Hulk naquele momento. E o Hulk não exagerou com o Daronco naquela situação. Mas em alguns momentos, como no jogo de ontem, eu acho que ele exagera. Sobre a arbitragem, HG, é que eu gosto desse tipo de arbitragem, que deixa o jogo correr. Eu acho que em alguns momentos ele não marcaria uma falta do tipo que acontece no futebol brasileiro, porque no futebol brasileiro a gente vê, qualquer coisinha é falta. E eu gosto de arbitragem que deixa o jogo correr como a arbitragem de ontem. E acho que ele é um árbitro que tem critério. Porque em todas as situações... Qual critério, irmão? Ele meteu um cartão no Paulinho, alegando que o Paulinho estava provocando. E no Hulk ele deu por reclamação. São duas situações diferentes. O cartão que o Paulinho recebe não é por uma falta, alguma jogada do jogo. Pelo contrário, é porque ele viu o que eu também não vi naquele momento. Que ninguém viu. Eu não vi uma provocação do Paulinho, eu vi o Paulinho comemorando, beijando o escudo do Atlético. Então não tem critério. Não, critério ele tem. Meteu o cartão. Em relação às infrações do jogo, violência ele tem muito critério. Cara, se ele não marcava qualquer faltinha. Então, mas esse é o ponto. Ele, em não marcar algumas faltinhas, ele deixou de dar, pelo menos no Hulk, umas duas que aconteceram. Eu não achei. Aquela que o zagueiro bate no rosto. Aí já tá errado, né, pessoal? Ele não marca qualquer contato. Falta, ele tem que marcar. Falta, ele tem que marcar. E ele não marcou falta. Foi um equívoco meu, Ale. Ele não marca qualquer contato. Você tem razão, eu falei faltinha. Ele não marca qualquer contato. É que no Brasil, encostou no cara, é falta. Eu acho isso também. Mas ontem teve falta de cotovelo alto, que não deu no meio campo. A do Hulk? Não achei, não. Eu até discordo de você. Assim, eu não acho que, às vezes, o Hulk exagera. Eu acho que, na grande maioria das vezes,
ele exagera. Na reclamação? Eu acho. Eu acho que ele Ontem, eu acho que o cara deixou de marcar falta. Não é contato, ele deixou de marcar falta. Você não era caseiro do Hulk, não é mais? Eu sou caseiro, mas a minha profissão aqui na Band, com o Escoralico, e agora que o cara me deu um outro quarto... Chama ele. Escoralico! Acorda, filho! O que é outro? Deu o quê? Quem que você ia falar? Me deu um quarto lá no Vila Celestine, me deu... Agora eu tô com 2 quartos. Agora não, tá brincando? Ô, filho. 2 quartos? Meu filho, então você não pode, tem que trabalhar sábado e domingo aqui agora pra pagar vou fazer o Maracanã. Não queira não, que é pesado, irmão. É pesado. Maraca vai pro céu. Ô, meu ídolo Valu. Cortou a barba? Sim, deixei ficou bom, hein? Camp Nou, baixinho. A barba é a maquiagem do homem. Também tá louco pra entregar. Ô, Valuzão, detalhe. Eu acho, uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu já diria o filósofo. Acho que o Hulk realmente se envolve muito com a questão da arbitragem. Ontem eu acho que ele tinha razão de ficar puto, tá? Ele recebeu pelo menos 2 faltas ali no primeiro tempo, que o árbitro, o cara fica puto. Agora, Libertadores, os caras deixam o jogo correr mais. Ele precisa saber disso, mas o árbitro tinha nas mãos o relatório do comportamento dele de ser reclamão. Ponto final. Eu confirmei isso com o árbitro, tá, gente? Isso não é papo furado, não. Outra coisa, ele e o Paulinho estão pendurados pelos cartões recebidos ontem. Pois é, e se criou essa lenda urbana de o árbitro bom é o que deixa o jogo correr. O árbitro de ontem, muito ruim, deixou de marcar algumas faltas para o Atlético, inclusive uma muito clara para mim em cima do Hulk, e também algumas faltas para a equipe do Milionários. O Hulk, ele já está ficando marcado pela arbitragem em âmbito internacional. Ele tem reclamado sistematicamente, não é só na Libertadores, também no Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro, inclusive no jogo contra o Cruzeiro, ele foi advertido com amarelo por reclamação, então tem se tornado... E eu digo mais, desde aquele episódio com o Daronco, onde eu acho que faltou um posicionamento da comissão de arbitragem, o Hulk talvez depois daquele episódio ele tenha se sentido mais à vontade para o tempo inteiro cobrar dos árbitros. Ele ainda ontem bateu na tarja de capitão e disse que o capitão pode se dirigir ao árbitro, mas não reclamar o jogo inteiro. Repito, arbitragem muito ruim. Vão acontecer outras arbitragens ruins, mas é o próprio Hulk que vai ter que mudar esse comportamento, porque talvez em um jogo importante ele pegue uma suspensão por amarelo de acúmulo de reclamações. Pelo menos na Libertadores, né? Porque aqui no Brasil ele dá uma deitada, né, nos árbitros. Aqui não. Mas mesmo no Mineiro, ele já tomou o amarelo por reclamação. Eu acho que tem muita falta que ele ganha ali no nome, ali na imposição e tal. Tô com a lei nessa. Na Libertadores, inclusive o Fernando Praz está fazendo um grande trabalho no comentarismo esportivo, ele falou disso. Falou, ele foi capitão, né? Ele falou assim, na Libertadores os caras não querem falar com a gente. Eles não querem falar com a gente. Não existe isso na regra, não, Ale. Mas é que não existe isso na regra. Os outros países... O jogador ficar reclamando, falando? Que o capitão pode reclamar, é verdade. não existe. Mas os outros países o cara conversa, dirigir ao juiz. Quando todo mundo pode, com educação todos podem. O Fernando Praz estava falando isso, os caras da Colômbia estavam fazendo uma rodinha e conversando com o árbitro. Talvez pela língua, ou enfim, porque aqui no Brasil tem mais investimento. Mas na Libertadores, pelo menos a gente fica com a impressão que o Hulk vai ter que segurar o BO. Porque senão realmente pode ser prejudicado. Se os caras têm o relatório. Cara, é uma impressão minha, não sei se vocês pensam disso, daqui a pouco nós vamos falar, que eu preciso falar da CNR agora. A impressão que eu tenho é que o rendimento do Hulk dentro de campo tem muita relação com o emputecimento dele mesmo. Quando ele começa a receber falta, ou às vezes quando não acontece, mas ele dá uma cavadinha e reclama e tal. Mas quando acontece e ele não recebe a falta, isso acaba tendo uma relação com o rendimento dele, cara. A impressão que eu tenho é que há uma queda de rendimento quando isso acontece. Vamos falar desse assunto daqui a pouco, mas agora...